Olá! O Justiça em Questão de hoje fala sobre a construção e a inauguração de vários fóruns em comarcas mineiras. Você já conhece o cartão que permite o pagamento por aproximação sem uso de senha? Saiba como ele funciona e se é mesmo seguro. Alugar imóvel para a temporada pode ser uma boa opção com a vantagem de ser mais barato, mas exige cuidado para que o locador não seja vítima de um golpe. Saiba mais sobre as ações que o TJMG realiza junto a trabalhadores da construção civil para contribuir no combate à violência doméstica e familiar. O JQ traz também decisões judiciais de destaque em Minas e esclarecimentos de termos jurídicos para você entender melhor seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. Você já ouviu falar em tecnologia de contactless ou compra por aproximação? Confira na reportagem de Silvana Monteiro algumas dicas de segurança sobre o uso correto desse dispositivo de pagamento, que tem o símbolo do Wi-Fi impresso e não exige senha. Aproximou, pagou. É essa sequência simples que define as compras feitas com o uso da tecnologia contactless. Quando a gente fala de contactless para comércio, a leitura do cartão por proximidade, a ideia que a gente tem é o seguinte: é uma venda rápida. E como essa comunicação ela é sempre unidirecional, um equipamento não consegue saber o que tem no outro. Somente o que foi programado para ser transmitido vai ser transmitido. Então isso já é uma segurança, tanto para o consumidor como para o vendedor. Se você já ficou em uma fila de pagamento e suspirou fundo ao ver alguém tirar o cartão para pagar, já pode respirar aliviado, se quem está à sua frente usa essa tecnologia. O Josuá é adepto e já comemora. Você não precisa mais ficar caixando na maquininha, você só encostar na maquininha e já aparece. Um outro ponto positivo é que abaixo de R$30, né, no meu banco, a gente não precisa digitar senha, né? Então você já lá paga rapidinho, resolve sua situação. A tecnologia funciona com o uso de aplicativos conectados à rede de internet. No Brasil, já está disponível em diversos dispositivos, tais como celulares, relógios, pulseiras e o cartão bancário. Cada banco estabelece um valor limite de pagamento por vez e outro por dia, dispensando o uso da senha eletrônica. Esses limites são estabelecidos para garantir a segurança do consumidor, além de outras questões técnicas. Como é uma tecnologia que consome pouca energia, ela também tem algumas limitações com relação à interferência. Então ela funciona muito bem com proximidade, entre 2 e 10 centímetros. No entanto, para essa especialista, apesar dos mecanismos de segurança estabelecidos pelos bancos, é importante que o consumidor fique atento. No momento que você vai passar a senha, você vai digitar a senha, você conferir o valor que está sendo pago. E muitas vezes, por aproximação, você já não tem esse cuidado, porque você não vai ter a maquininha em mãos. Você não vai ter como ver. Então, ter esse cuidado, pedir para conferir o valor que você está pagando, conferir o que você está passando no seu cartão, está dentro do limite. Se, por um lado, não inserir o cartão na máquina pode fazer com que o consumidor se disperse, por outro, não precisar entregá-lo a alguém é visto como mais uma vantagem por esse professor. O fato de você entregar o cartão e colocar na máquina, se você descuida, esse cartão pode ser trocado, ele pode ser clonado. O fato de você digitar a senha, alguém pode estar observando, e são fontes de fraude. Com relação ao contactless, o cartão não sai da sua mão, ele é por proximidade. O banco deve respeitar a decisão do cliente em relação a aderir ou não a esse tipo de tecnologia. E a operadora financeira tem a obrigação de esclarecer o consumidor de forma plena. Você quer realmente ter essa facilidade? Se você não quer, entre em contato com o seu banco e desabilite o cartão. Antes até, ligar ao operador e falar como funciona, qual o limite que eu tenho, o que acontece se passar alguma coisa que eu não quero. Então, ter todo esse cuidado junto à operadora. Você sabe o que é conselho tutelar? O nosso dicionário jurídico esclarece o termo. Confira. Conselho tutelar, eu acho que é a parte do que cuida das crianças, que preserva, né? Que tem um conselho que vai realmente verificar a questão da beneficência das crianças em prol de como vai administrar aí a gestão
da criação, ou talvez como vai fazer, não sei. Acho que deve ser alguma coisa assim relacionada à proteção, orientação ao lado da criança, do adolescente. Para criança, né? Para resolver problemas de criança, é isso? Da criança, adolescente. O Conselho Tutelar representa a sociedade na proteção das crianças e dos adolescentes. Ele é chamado a agir por meio de denúncia de ameaça ou violação consumada de direitos dos menores. Outras vezes, se antecipa a denúncia, age preventivamente quando fiscaliza entidades, por exemplo. A gente volta daqui a pouco para falar sobre a iniciativa do TJMG de conscientização de operários da construção civil contra a violência doméstica e familiar. Estamos de volta com o Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a CONCIV, do TJMG, em parceria com o SECONCE, o Serviço Social da Indústria da Construção Civil de Minas Gerais, tem organizado palestras sobre violência doméstica em canteiros de obras. Saiba mais na reportagem de Azaf Alcântara. José Dilson trabalha na construção civil há 40 anos e há 25 como mestre de obras. Aqui ele é responsável por todo o andamento da construção. A atividade é seguir fielmente os projetos, né? E fazer com que a coisa ande, né? Então, a produção, a parte de segurança, a parte de convívio com a turma. Quer dizer, nós chegamos a ser quase um psicólogo aí no dia a dia, porque são vários trabalhadores com problemas diferentes, família diferente, então a gente serve para isso tudo. Só que hoje o canteiro de obras em que ele trabalha se transformou, olha só, numa sala de aula. Além do José Dilson, outros 111 operários desta obra estão participando de uma palestra sobre violência doméstica. Esse é um trabalho realizado pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. De outubro do ano passado até agora já foram realizadas 21 palestras como estas, quase 2.000 ouvintes. Nós vivemos estruturas que são formadas desde o nascimento dessas pessoas. Então a gente necessita mostrar que há novos parâmetros, há novas formações culturais que precisam ser elas desconstituídas. O que nós temos em canteiros de obras são pessoas simples, em sua grande maioria, com escolaridade de ensino fundamental. Claro que você tem o corpo aí da parte de engenharia, de mestres de obras também tem uma qualificação. Mas essas pessoas predominantemente são homens e vêm com todo esse histórico machista de família. Eu considero a obra para mim uma família. Então, como eu já sou casado há 33 anos, eu tenho uma filha de 32, que são pessoas assim que eu admiro e que convivo o dia todo e sei como lidar com elas. Então eu trago isso para dentro da obra e não é difícil isso, né? A gente aceita, eu acho que a mulher está se fortalecendo, ela está querendo realmente atingir o que ela merece no mercado. E é isso, acho que o dia a dia é tranquilo com ela, sem problema. Nós somos uma classe que não tivemos assim, muita condição de estudar, então as pessoas são carentes de estudo, são carentes às vezes de uma informação. E é muito interessante pessoas igual o Dr. Marcelo trazer isso para a gente. Eu acho que poderia acontecer mais vezes, porque realmente nós somos muito carentes nesse contexto aí. Dos 120 funcionários desta obra, 7 são mulheres. Uma delas é a Karina, engenheira há 4 anos. Ela ressalta a importância desse tipo de dinâmica num canteiro de obras. Vemos muitas mulheres na obra na fase de acabamento. Então, assim, a gente já vê o cenário sendo transformado. Nessa fase inicial que estamos na obra numa fase de fundação. Então, realmente, nessa fase inicial, temos mulheres mais na parte administrativa mesmo. O trabalho agora ele é braçal e é um trabalho realmente que exige muita força física, né? E não que as mulheres não tenham, mas a gente sabe também que a gente tem o lado feminino e o masculino, né? Acredito que mexeu muito, né, com os participantes que estavam ali na reunião e acredito que brotou uma sementinha que eles vão levar para casa. Essa vontade de fazer algo diferente. Segundo dados do governo federal, 536 mulheres são vítimas de violência física a cada hora. E 80% dessas agressões acontecem dentro de casa. Por isso, é importante esse trabalho do TJMG para levar informações até mesmo num canteiro de obras.
Trazer para ele numa linguagem que eles entendam, dá essa capacidade de eles entenderem direitos e obrigações, o que eles precisam mudar, o que eles precisam refletir, quais são as suas novas ações. É por isso que o Tribunal de Justiça vem a locais como esse. Trazer essa linguagem, trazer essa forma para que esses homens se conscientizem do que eles precisam, dos seus deveres, dos seus direitos e do respeito por esse princípio de igualdade. Chegou a hora de responder a mais uma dúvida dos telespectadores no quadro Seu Direito. Hoje vamos responder a Adélia Francisco Couto de Contagem, que enviou a seguinte pergunta para o nosso WhatsApp. Enquanto eu estava casada, meu avô transferiu um imóvel para o meu nome com usufruto dele. Agora que me separei, meu ex-marido diz que tem direito à metade do imóvel. Meu avô continua vivo. Meu ex-cônjuge realmente tem direito a alguma parte do imóvel? Se o meu avô morrer, o meu ex-marido terá algum direito? O juiz Carlos Alexandre Romano Carvalho, da 2ª Vara Civil Criminal e da Infância e da Juventude de Lagoa Santa, esclarece. Confira. Para encontrar a chave desta pergunta, é preciso que primeiro se estude o seu caso. Pode ser que o seu ex-marido tenha direito ao imóvel, pode ser que não. O que vai depender disso? O seu regime de casamento. Se você é casado num regime de separação de bens, de comunhão total de bens, de comunhão parcial de bens, a forma como o seu avô transferiu esse imóvel para você, se ele fez uma doação, se ele fez uma compra e venda ou uma outra forma onerosa ou gratuita de transferência. Então não é uma situação que é possível se dar uma resposta sem se analisar o caso concreto e sem se estar diante das informações precisas e corretas do que efetivamente aconteceu. Então, você que fez a pergunta, o que você deve fazer? Procurar um advogado de sua confiança ou um defensor público, levar toda a documentação que você tiver em suas mãos para que ele possa analisar e te dar a resposta. Agora, o mais importante de tudo é ficar calma e não ter medo de que resposta seja esta. Problemas familiares precisam ser enfrentados. Se você está tendo um problema no seu casamento em relação a uma partilha de bens, isso te tira a paz. E como é que você vai ter a sua paz de novo? Resolvendo e enfrentando esse problema da forma correta. Você quer que o Justiça em Questão esclareça a sua dúvida? Envie a pergunta para o nosso e-mail, justiçaemquestão, tudo junto e sem acento, @tjmg.jus.br ou para o WhatsApp 31 98462 1532. Você também pode deixar o seu comentário no nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. No próximo bloco, o JQ faz um balanço sobre a construção e inauguração de fóruns em comarcas mineiras, uma iniciativa da atual gestão. Voltamos em instantes. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. O período de férias está chegando e com ele aumenta a procura por imóveis para a temporada. Mas o merecido descanso pode virar um transtorno se não forem tomados alguns cuidados. E o consumidor só vai descobrir que caiu num golpe ao chegar ao destino da viagem. Tiago juntou os amigos e a namorada para viajar. Queriam alugar uma casa e passar o carnaval em Cabo Frio. A gente procurou pela internet, né, na época namorada de um amigo meu, ela virou e falou assim, não, eu tenho um site que eu conheço, né, um amigo meu, aquele negócio sempre com um amigo que indica, né, um amigo meu indicou e eu vou pesquisar uma casa lá e ela mesma fez a busca, ela mandou as opções, tinha várias opções no site, né, é como se fosse quase hoje o que a gente tem aí de Airbnb, né, tinha muitas opções de casas, ela escolheu uma casa, claro que no meio de jovens não mais em conta, né? Aí, infelizmente, não deu muito certo. Nas fotos da época, quem vê o grupo sorridente, curtindo a praia, nem imagina o problemão que eles enfrentaram depois das 14 horas de engarrafamento da viagem de ida. Ficou 1 hora rodando procurando a casa e não conseguimos falar. Não atendia, simplesmente não atendia o telefone. Aí o telefone, não atendia de não atender, tocar. O telefone simplesmente estava como não existente. Sabe aquela chamada que você nem... Aí depois de mais de 1h30 procurando, já era quase 5 horas da manhã, eu falei assim, gente, a gente vai ter que ser honesto, a gente tomou um golpe, porque a gente sabe que não é incomum, né, mas nunca tinha acontecido perto da gente, né? Golpe não tem hora para acontecer.
Mas é justamente nos feriados prolongados e no período próximo às festas de fim de ano que aumenta a procura por uma casa na praia e também a chance de os golpistas entrarem em ação. Tem gente que acha que a locação de imóvel por temporada é uma relação de consumo, mas na verdade esse tipo de aluguel é regulado pela lei do inquilinato. Mas caso essa locação se transforme em problema, mesmo não sendo relação de consumo, ainda assim é possível recorrer à justiça. Tem muita propaganda enganosa. Nesse caso, a pessoa deve se dirigir à delegacia da cidade, onde está estabelecido o imóvel, lavrar um boletim de ocorrência para depois tomar as providências na cidade dela. Seja pesquisando imóveis em sites e aplicativos ou recebendo a indicação de conhecidos, é importante estar alerta. Tenha certeza que o imóvel existe naquela cidade. Pegue uma matrícula daquele imóvel junto ao cartório de registro de imóveis da cidade. Hoje em dia tem muitos cartórios que você pode pegar isso online. Você solicita, o documento é público, solicita pelo endereço do imóvel e consegue receber esse documento. E fazer a vistoria, que é uma coisa muito importante também, a vistoria detalhada do imóvel com fotos que reflitam a realidade. Isso também é extremamente importante para não ter nenhuma surpresa. Por último, é uma dica aí, que também é uma dica prática, é procurar referências sobre aquele imóvel. Ligar para algum outro locatário que já tenha ficado naquela casa, ligar para vizinhos, essa casa está aí vazia mesmo para locação, é isso mesmo, ela é assim assada, está em bom estado. Dicas que o Tiago passou a adotar depois da experiência e de perder os R$400 pagos como entrada pela casa que não existia. Os cuidados que eu tomo agora, primeiro, eu não confio mais em disse-me-disse, vamos colocar assim. Porque um amigo meu indicou. Mesmo que alguém tenha uma indicação, eu sempre procuro saber. E hoje em dia, com a internet melhorou mais ainda, né? Então, hoje em dia, com aplicativos igual o Airbnb, sempre tem notas, né, classificação, né, você denuncia e consegue seu dinheiro de volta. Então, a gente tem mais tranquilidade em confiar em alguns anúncios. Mas eu ainda assim tomo alguns cuidados, sempre igual, por exemplo, esse ano eu fechei uma casa no Réveillon para minha turma passar o Réveillon junto. Eu já peguei o WhatsApp da pessoa, liguei para a pessoa, eu pedi fotos, pedi para ir lá ver o sítio antes. Então, são alguns cuidados que agora eu tenho tomado. Ultimamente, eu tenho tomado frente desses aluguéis e são alguns cuidados que eu tenho tomado para não passar por essa situação constrangedora novamente, né? Veja agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, uma construtora foi condenada a indenizar a empresa Trindade Filhos Empreendimentos e Participações por ter atrasado em mais de 18 meses a entrega de um hotel que seria administrado por ela. A empresa contratou os serviços da Maio Empreendimentos e Construções para investir no mercado hoteleiro na época da Copa do Mundo de 2014. Em março de 2013, foi assinado o contrato de construção do Hotel Site Savassi, na Avenida do Contorno, na capital mineira. O prazo de entrega era fevereiro de 2014, porém, a maior parte da obra foi concluída em outubro de 2015. A certidão de óbito de um morador de Campo Belo vai ser alterada para que os nomes de seus 3 filhos biológicos apareçam no documento. Os irmãos entraram com o pedido na justiça para assegurar que seu parentesco com o falecido ficasse registrado. Os filhos contaram que em 1988 foram adotados pelo padrasto. Com a morte do pai biológico, solicitaram então que seus nomes constassem na certidão de óbito, que não mencionava herdeiros. Eles argumentaram que, quando foram adotados, estava em vigor o Código Civil de 1916, que mantinha o vínculo entre os filhos e o pai biológico, mesmo após a adoção. E um consumidor de Pará de Minas vai receber R$10 mil de indenização de uma instituição bancária por danos morais e falha na prestação de serviço. O consumidor foi surpreendido com a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, porque estelionatários usaram os dados pessoais dele para firmar contratos de empréstimos em 4 bancos. Apenas um dos bancos não aceitou acordo para a suspensão dos descontos e o cancelamento dos contratos fraudulentos. Ficou comprovado, então, que o nome e os dados pessoais do reclamante foram utilizados numa fraude. Os magistrados entenderam que, ao negociar com estelionatários sem o mínimo de cautela, a instituição bancária foi negligente. Agora vamos falar sobre uma iniciativa da atual gestão do TJMG que vai melhorar o atendimento judicial em várias comarcas de Minas. A construção e a inauguração de diversos fóruns, todos padronizados. As fotos mostram o Fórum de Araguari, no Triângulo Mineiro. Um prédio que ficou pequeno para todo o trabalho que a comarca tem. Os setores ainda estão localizados em espaços bastante reduzidos,
o que dificulta a prestação dos trabalhos sem maiores prejuízos pessoais. Ademais, a tramitação do processo também fica prejudicada, uma vez que um setor depende do outro, sem falar na dificuldade enfrentada pelos advogados e jurisdicionados, que muitas vezes têm que se deslocar de um prédio para outro. Em breve, a comarca terá um fórum novinho em folha. Serão mais de 7.500 metros quadrados. A construção é considerada de médio porte, segundo o padrão de edificações da Diretoria Executiva de Engenharia do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Os padrões são desenvolvidos em função de um número de varas. Então, nós temos padrões de 1 vara, 2, 3, 5, 7, e esses padrões são aplicados nas comarcas de acordo com a necessidade de varas da comarca. Os novos edifícios fazem parte do Plano de Aceleração de Obras, elaborado pelo Tribunal Mineiro. O plano vai contemplar também outras comarcas do estado. Para a construção desses fóruns, nós utilizamos os recursos do Fundo de Reaparelhamento do Poder Judiciário, arrecadado através de custas judiciais e das taxas de fiscalização do extrajudicial. Na gestão do presidente Nelson Messias, 46 obras foram iniciadas. A previsão é que sejam inaugurados 30 fóruns. Dá o total de 485 milhões de reais, já com contratos assinados com empresas. Em países como o Japão e a Alemanha, se costuma planejar uma obra durante 3 anos e construir em 6 meses. No Brasil, sempre ocorreu o contrário. Agora, com os novos fóruns, priorizando o planejamento, gastando mais tempo nessa etapa do que na obra, é possível economizar recursos e aproveitar muito melhor os espaços. São várias vantagens, vamos supor, desde uma área adequada para se desenvolver um trabalho, para se atender a população, tem ambientes climatizados que aumentam a produtividade, melhor prédios com acessibilidade, você acolhe melhor a pessoa com deficiência, prédios mais seguros. Então a gente tem prédios já com AVCB, que é a Auto Vistoria de Corpo de Bombeiro, não há problema nessa segurança. O projeto dos novos fóruns é inovador. A equipe cria no computador uma versão 3D do prédio. O programa permite fazer um ultrassom do edifício. Com isso, os engenheiros conseguem identificar com antecedência possíveis problemas e evitar desperdício de materiais. De acordo com o presidente do TJMG, as obras também promovem benefícios de outra ordem. Hoje nós estamos dando quase 2.000 empregos diretos para aqueles que estão trabalhando nessas obras. Portanto, há também esse aspecto econômico a ser considerado nesse plano de aceleração de obras. Mais empregos e mais agilidade para a Justiça. A construção do novo prédio do Fórum na comarca de Araguari é muito importante, porque reunirá em um único prédio todos os setores da Justiça, o que com certeza facilitará a tramitação dos processos, diminuindo o tempo de duração dos processos, além de facilitar o acesso à jurisdição pelos advogados, promotores, defensores públicos e jurisdicionados. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o WhatsApp 31 98462 1532. Um grande abraço e até a próxima edição.